Bom dia, meus queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. É uma alegria estarmos juntos nesta manhã, rogando aos nossos amigos espirituais, benfeitores amigos, queridos, que possam nos envolver nessa manhã, trazendo para todos nós as melhores vibrações, para que nós todos possamos sentirmos amparados pela bondade e a misericórdia de nosso Mestre Jesus. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe. Sabeis os mandamentos: não cometereis o adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Marcos 10, capítulo 19, Lucas 18, 20, Mateus 19, 18 e 20. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo 20, 12. Piedade filial. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu irmão e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar para essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena, relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-lo, é também assisti-lo na necessidade. É proporcionar-lhe repouso na velhice, é cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário, para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para com os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem quando o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro que lhe resta viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir os filhos jovens e fortes? Ter-lhes a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes? Os passos que deram para lhes obter o que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres o estritamente necessário. Deve também à medida do que puderem os pequenos nada supérfluo, a solicitude, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Nós convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, esse mestre querido de amor e bondade, para que ele nos envolva, trazendo aos nossos corações as vibrações de paz, serenidade, para que possamos refletir na lição de hoje, nesse capítulo tão expressivo, para que nós possamos compreender o nosso papel, o nosso dever diante daqueles os quais nos deram a oportunidade da vida.
Obrigado, Jesus, que a paz e a esperança seja constante em nós. Que assim seja. Queridos amigos, honrar a vosso pai e a vossa mãe, nós sabemos ser um mandamento da lei maior, da lei de Deus. Esses mandamentos, que fazem parte do Decálogo, nós percebemos quanto isto é importante para todos nós, porque esse mandamento, ele faz parte da lei de caridade e do amor ao próximo. Como é que eu posso amar o próximo se eu não amar aqueles que me deram a vida? E nós temos visto isso com um certo até cuidado, porque muitas vezes nós não temos a piedade filial. E o que é esta piedade? Que sentimento é esse que nasce de dentro de nós, que é a piedade? Porque nós falamos muito da piedade, mas nem sempre nós observamos que ela é uma referência a uma virtude, e dificilmente discernimos entre a compaixão e a humilhação. A compaixão também é outro sentimento que nós precisamos compreender, que ela vem para nos mostrar que não somos capazes ou não devemos, de forma alguma, julgar, criticar quem quer que seja. Então, quando nós falamos em piedade e falamos também no discernimento entre a compaixão e a caridade, a humilhação, nós vamos ver que a piedade, ela é grande quando nós realizamos com contentamento. Então, muitas vezes, nós vamos ver que a piedade, ela exprime compreensão clara do amor. Se nós observarmos bem, a piedade, ela é um óleo intangível que vai nos assegurar o nosso equilíbrio. Então, esse equilíbrio, ele está diante do progresso. Por isso que nós precisamos ver que muitas vezes nós estamos vivendo sem observar a piedade para com aqueles que se encontram no nosso lar, aqueles que estão à nossa volta. Então, quantos vivem, né, sem a piedade para com os enfermos? Quantos irmãos nossos, às vezes, dentro do lar, a gente não tem essa piedade com aqueles que estão acamados? E isso, muitas vezes, nós vamos ver que nós ainda não cultivamos esse sentimento, que não é só um sentimento, já é uma virtude. Então, quantos que vivem a orar no templo, onde quer que seja, sem piedade, porque ele não confia no outro, e nós estamos vendo dia a dia que nós precisamos ampliar a nossa esperança e não viver espalhando descrença e desilusão. Nós precisamos entender que ninguém entra numa oficina de sentimentos e foge ou afasta desse pensamento da piedade, porque a piedade, ela vai nos pedir uma atenção, mas ela nos convida também a renunciar. E raramente nós queremos renunciar diante da nossa ociosidade, da nossa indisciplina. Então, todos nós necessitamos de piedade quanto necessitamos do ar puro, porque todos nós estamos a caminho, nós estamos evoluindo. E, de maneira geral, só encontramos na Terra essa compaixão, que é o não julgamento, quando nós percebemos que a pessoa tem uma voz macia, mas, porém, quando você pensa que ela está cheia de compaixão, ela traz os espinhos que atacam. Então, deita mel ao veneno, balsamiza a ferida, dilacera, socorre, espanca,
ampara e desestimula. Então, que piedade é essa que nós falamos tanto e não conseguimos ainda desenvolver dentro de nós esse sentimento? E o Evangelho vai nos mostrar que nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe, que não consiste apenas em respeitá-los. Também nós temos que assisti-los nas suas necessidades. Ora, meus amigos, a maternidade e a paternidade precisam ser compreendidos por nós para que a gente possa sentir a grandeza desse sentimento que nos envolve. Um pai e uma mãe, e muitas vezes, até sem recursos, eles têm por nós um grande amor. E por que nós não temos para com eles esse sentimento de uma piedade filial, observando quanto esses pais eles têm lutado para nos dar, às vezes, aquilo que é possível, um estritamente necessário. Eles tiram deles para nos ajudar. E ainda bem, quando nós observamos que os filhos não reconhecem e não percebem quanto esforço, ainda olham os pais com má vontade. E nós observamos que quantos os pais se esforçam para estar conosco, e os filhos, muitas vezes, põem os pais a fazerem as coisas dentro de casa, e esse dever ele se estende naturalmente às pessoas também que fazem o papel de pai e de mãe, que tanto mérito quanto menos obrigatório é para eles o devotamento. Quantos espíritos que é uma tia, uma avó, uma pessoa que nos acolhe, que olha por nós. Então, quando o Evangelho nos convida a honrar a seu pai e a sua mãe, não consiste apenas em falar, em respeitar, mas também nós temos que cuidar deles. Este é o mais importante, amigos. Cuidar, olhar por eles. E às vezes nós fazemos com má vontade. E às vezes até reclamamos, especialmente quando a gente tem um pai e uma mãe, que eles foram cometidos do Alzheimer. Quantas dores a gente tem visto, espancamento de pessoas idosas. E eu fico perguntando para nós, será que se fosse conosco, eles fariam isso conosco? Fariam isso com a gente? Eu tenho certeza que não. O coração de uma mãe e de um pai, eles vão sempre olhar por nós com, com os olhos verdadeiramente da piedade, porque eles sabem o quanto nós somos importantes para eles e o quanto nós necessitamos desse sentimento. E aí a gente vai ver que dentro do lar é preciso que a gente use de compaixão, que muitas vezes nos inspire os pensamentos para que os nossos atos também possam ser atos de beleza, de luz, onde o coração nosso se estagia. Então, hoje precisamos entender que todos nós pedimos clemência para os nossos erros, para que nós aprendamos juntos a viver bem. Viver bem é uma ciência da vida. E aí eu fico pensando, pergunto a vocês, qual mãe vendeu o leite quando nos amamentava? Às vezes passou fome, mas nunca deixou de nos dar o leite. Nunca deixou de nos abrigar. Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhe obter o que necessitávamos? Não, amigos. Quantos pais passavam a noite para esperar um socorro, um amparo, numa UPA, num pronto-socorro, aflitos, rogando a Deus para que a gente pudesse ser amparado. E aí eu fico pensando quantas noites eles passaram em claro conosco. Então, a única coisa que eu devo a esses pais nada mais é do que essa piedade filial, essa gratidão minha
que tem surgido de dentro de nós. Mas, no entanto, a gente tem visto no dia a dia que nós temos muitos filhos, muitos irmãos ainda ingratos. E essa ingratidão, ela será punida. E amanhã, só Deus sabe. Muitas vezes, será punida com a ingratidão e com o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições. E algumas vezes, até nessa existência, ou por que não em outras, porque a lei é para todos nós. Então, o Evangelho nos diz que alguns pais descuram de seus deveres e não são para os filhos que deveria ser. Mas não me compete julgar, não me compete criticar. Eu preciso usar da compaixão, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a ele censurá-lo, porque talvez haja merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei de caridade manda que se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal ao próximo, se lhe esqueçam e perdoe os agravos, se ame até os inimigos, quanto maiores não hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com pais. Amigos, nunca se esqueça que nós estamos reencarnados porque eles nos aceitaram. Eles nos deram esta oportunidade. Então, o Evangelho nos diz que cabe a todos nós, os filhos, tomarmos como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. Tudo que nós fizermos contrário ao bem, com os pais, nós responderemos. Então, a gente precisa entender o que é honrar o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. O advento de Jesus é uma coisa que nós precisamos compreender. Ao verificar esse advento de Jesus, eles já tinham mais desenvolvido as suas ideias, os homens já estavam com outro pensamento, e ele nos disse que haveria de chegar a ocasião de receber alimentação menos grosseiras, e o Mestre Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo, lá e não na terra, é que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Amigos queridos, façamos a nossa parte, amemos, vamos honrar os nossos pais, vamos ter para com ele esse carinho. Não esqueça que a palavra piedade alcança a todos, todos nós precisamos da piedade, grande e nobre, qualquer um precisamos da piedade. E se cada um de nós exercitarmos a piedade com seu irmão, com seus pais, nós vamos ver que a obra de misericórdia, a obra da compaixão, a obra da piedade é um grande ganho para todos nós. Então, que Jesus nos abençoe e que as vibrações amorosas do nosso Mestre sustentem os nossos pensamentos. Honrar aqueles que nos deram a oportunidade de reencarnar. Nós pedimos aos espíritos amigos que nos tragam a fluidificação das águas junto ao passe, para que nós, nesse instante, possamos compenetrarmos nestes dois itens, a fim de que saibamos receber as energias que chegam até nós encarnados, e o nosso veículo divino, que é a água. Senhor, atenda às nossas rogativas, de acordo com as nossas necessidades e merecimentos. Sintamos, queridos irmãos, agasalhados pelo amor de nosso Mestre Jesus. Em seu nome,
sob as bênçãos amorosas de Eurípides, é que depositamos no coração de nossos irmãos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, sintam-se abraçados por Jesus.